Cidades pequenas. Acho que todo mundo já teve contato com alguma cidade do interior. Não necessariamente morado lá, mas tem algum parente, um primo, um avô. Elas estão bem presentes na nossa vida. Eu mesmo moro numa. Minha cidade tem no máximo 50 mil habitantes. E as fontes de entretenimento daqui são a praça da igreja, praça da outra igreja, praça do cemitério. É muito interessante ver a variedade de atrações que essa cidade tem. De toda forma, é inegável que esses locais têm seu charme, seus pontos positivos. Da mesma forma, podem possuir coisas, no mínimo, amedrontadoras. A gente sempre diz que cidades do interior são mais calmas, mais tranquilas, não tem tanto perigo assim, mas dificilmente alguma pessoa vai querer ficar em uma rua que a única fonte de iluminação são aqueles postes amarelos. Pô, a gente mora no Brasil, é claro que aquilo ali chama assalto. Mas brincadeiras à parte, o próprio poste de luz amarelada, ou as ruas completamente vazias bem cedo da noite, por volta das 8 horas em alguns locais já ficam mais desertos, o silêncio que isso traz deixa um palco muito bem estabelecido para a história que eu vou contar hoje. Não é à toa que muitos filmes de terror estrangeiro e nacional utilizam desse meio, porque utilizando da atmosfera certa, dá para fazer algo bem interessante. Então faz o seguinte, imagina que você é uma criança que foi passar suas férias no interior do seu estado, na casa do seu primo. Você e ele têm amigos em comum que também moram lá. Até que certo dia, um de seus amigos diz que encontrou um local muito maneiro para vocês brincarem. Lugar esse que você iria se arrepender amargamente de entrar. Bom, eu sou Pedro Deujo, eu conto histórias e esse é o primeiro episódio do novo quadro do canal, Historietas Macabras. Então pega a pipoca, apaga a luz e vamos ver o que tem nesse tal lugar misterioso. Quando eu tinha por volta dos meus 11 anos, era comum nas férias ir para o interior do meu estado, passar um tempo na casa dos meus primos. Meus tios sempre foram bem tranquilos com isso, mesmo eles tendo que trabalhar praticamente todos os dias da minha estadia na casa deles. Ou seja, eu via eles somente meio-dia, no intervalo do almoço, e por volta das 7 horas, que era o fim do expediente deles. Nesse meio tempo que eles ficavam fora, quem entre muitas aspas cuidava de mim eram meus dois primos, que na época deviam ter entre 13 e 15 anos, sendo que o mais velho, que eu mal falava, trabalhava meio expediente na parte da tarde em um mercadinho próximo. Então dá pra se dizer que a casa ficava quase que o dia inteiro no controle de duas crianças, o que com certeza poderia dar errado. Ainda que tudo se alinhasse para que nós fizéssemos alguma merda na casa, esse nunca foi o problema, já que todo o período que meus tios ficavam fora, nós também não ficávamos na casa. Uma das grandes magias de cidade pequena, principalmente naquela época, era a facilidade de encontrar crianças brincando na rua, principalmente em bairros mais humildes, que era o caso da rua dos meus primos. Crianças corriam, jogavam bola, se divertiam no meio da rua até pelo menos 6 horas da noite, e só não continuavam porque era o horário que seus pais voltavam. E também porque de noite as coisas começavam a ficar um pouco perigosas. É bem de costume em cidade pequena ela ir se desligando conforme vai anoitecendo. Por mais que tenham pessoas que trabalhem mais tarde, a maioria chega em casa neste horário. Elas pegam suas cadeiras, vão pra calçada e realmente se torna um pouco perigoso crianças brincarem na rua. Já que, como eu disse, tirando as ruas principais, as outras ruas e bairros ficam bem escuros. A minha mãe mesmo dificilmente deixava eu brincar depois das 6, 7 horas. A partir das 8 eu já achava extremamente tarde, a hora de criança estar dormindo. Até o visual da rua ficava esquisito. Lembro que exatamente na frente da residência dos meus tios tinha uma daquelas luzes amarelas que não iluminava quase nada. E além de iluminarem mal, por ser um bairro mais humilde, tinha no máximo 3 ou 4 postes para a rua inteira. De toda forma, não costumávamos brincar de noite, então não havia o que se preocupar. Ou pelo menos era isso que eu achava. Em uma dessas tardes, eu e meu primo tínhamos acabado de merendar e eu escutei um grito vindo da rua. Meu primo tinha ido no banheiro, então fui eu ver quem era. Quando cheguei no alpendre, me deparei com um amigo nosso da rua. Ele estava chamando a gente lá pra fora. Disse que tinha descoberto um lugar interessante. Como uma criança curiosa, eu logo perguntei de cara o que se tratava. Mas ele se recusava a todo custo em falar. Dizia que era massa demais pra só falar. Ele foi embora e logo eu fui aperrear meu primo pra gente ver qual era esse lugar interessante. Meu primo também ficou bem intrigado com aquilo, até porque ele conhecia aquela rua de cabo a rabo. E não demorou muito pra gente sair de casa. Lembrando que nesse horário, meu outro primo já tinha ido trabalhar e o mercado era do outro lado do quarteirão. Então realmente
nós estávamos sozinhos. Pisamos na rua e logo de longe dava para ver uma movimentação esquisita de crianças próximo à esquina. Tenho que deixar claro que não era comum que saímos da nossa rua para brincar. Então virar em esquina era bem difícil, até porque os familiares de alguns de nossos amigos ficavam na calçada vigiando se nenhum de nós estavam fazendo algo de errado ou arriscado, ou até perigoso. Normalmente familiares mais velhos, tipo vó ou vô, que era o meu caso, por volta das 4 horas se sentavam na calçada, eles não trabalhavam, já eram aposentados, então eles já se sentavam bem mais cedo, simplesmente para vigiar os meninos brincando, sabe? Porque não tem como confiar em criança, simplesmente você pisca e ela tá em cima de uma árvore. Meu avô mesmo era extremamente rigoroso com esse tipo de coisa, tudo era motivo para ele ficar gritando no meio da rua, e caramba, ele não tava errado. Menino é igual a porra de um gato, você diz pro gato não suba na mesa, se você pisca, você vira e a porra do gato tá em cima da mesa, de novo. De toda forma, a gente foi se aproximando e chegamos na esquina. Nessa outra rua tinha algumas casas, mas era de longe mais vazia do que a nossa. Querendo ou não, crianças brincando deixavam o local mais vivo. Nós éramos um grupo de 6, e entre os que poderiam ir além da rua, só ficava mesmo eu, meu primo e um colega. Garoto esse que tinha descoberto um barranco de terra que era facilmente escalável, dando assim acesso para um muro bem alto, exatamente na virada da encruzilhada. Era meio que um monte de areia que estava lá para a construção de uma residência próxima. O nosso colega estava no topo. Ele dizia que a vista era o máximo, o que não era tão difícil, já que se ele tivesse mais do que 1,50 era muito. Alguns dos meninos que estavam com a gente disseram que aquilo era perigoso e que o avô do menino iria brigar com ele, mas não era como se ele estivesse ligando muito para isso. Vendo tudo aquilo, eu virei pro meu primo e estava simplesmente chocado com o que o garoto tinha feito. Chegava a ser engraçado a animação dele. Em contraponto, como eu nunca fui o mais corajoso, eu tinha ficado sim receoso. Mas como qualquer um naquela idade, eu não poderia ser medroso do grupo. Não demorou nada pro meu primo escalar aquele barranco igual um animal. E é óbvio que logo em seguida eu fui junto. A vista de cima do muro era bem bonita. Pelo que eu lembro, tava naquele horário que o sol não sabe se desce ou fica. O céu fica naquele tom bem rosado. Enquanto eu olhava ao redor, nem reparei. Mas meu primo já tava na minha frente. Eu tomo um susto e ao olhar pro outro lado do muro, lá estava ele. Meu primo e meu colega, dentro do quintal do que parecia ser uma casa ou um galpão. Eu perguntei lá de cima se podia entrar lá e meu primo começou a achar graça. Disse que não sabia e o meu colega aparentemente tinha a resposta. Ele disse que nunca tinha visto alguém entrando ou saindo daquela casa e também que eles só iam explorar e depois ir embora. Não botei nem um pouco de fé naquilo. Disse pra eles que eu tava com um pouco de medo. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria dito nada e simplesmente descido de lá. Mas para não ser o medroso, eu escutei eles e desci para dentro do terreno. Pelo menos para, entre aspas, me acalmar, eles mostraram que tinha um cajueiro ou uma árvore grande, não lembro exatamente o que era, mas que podia facilmente ser escalado do outro lado do muro. Então não seria difícil sair de lá. É muito engraçado pensar que criança é bem pau no cu às vezes, né? Um moleque simplesmente se enfiou na merda só por causa de aprovação de outra criança. Ah não, ainda não tem nem tamanho pra ter aprovação. Bom, de toda forma eles pulam um muro e vão explorando esse lugar. Logo de cara ele parece bem abandonado sim, mas também se eu invadir qualquer lugar e eu ver que não tem gente lá e eu dizer que tá abandonado é muito fácil. Mas é criança atentada, então a gente não releva, né? A gente aceita porque criança é o demônio. Já é de se esperar que ela tenha uma coisa de fazer merda. Mesmo não querendo acreditar naquele garoto, era nítido que ninguém tinha passado ali há um bom tempo. O mato já tinha tomado conta de grande parte do chão. Ele chegava a subir nos muros, se enganchava em qualquer galho ou viga abandonada. O terreno em si era bem grande, mesmo sendo quase impossível de passar sem se prender ou se arranhar. Isso sem falar nas diversas teias de aranha que estavam por toda parte, alimentando mais a ideia daquele lugar realmente estar abandonado. Eu e meu primo fomos seguindo o resquício de trilha que ainda dava para ver, enquanto meu colega ia bem na frente. Com toda certeza ele parecia bem mais despreocupado do que a gente. Conforme fomos se distanciando de onde a gente entrou, o mato também ia diminuindo. Não porque alguém podia estar cuidando, mas sim pelo pátio de chão cimentado, que não deixava nada crescer, além de algumas raízes que rachavam o concreto. Um lado positivo era que era bem mais fácil de andar, mas ao mesmo tempo foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Além do pátio tinha uma espécie de área coberta, com vários entulhos, armários quebrados, cordas penduradas nas vigas, todas bem desgastadas e algumas até amarradas no telhado, que eu preferi deduzir que era
para talvez atar alguma rede. Além disso, conforme íamos chegando perto, um cheiro de mofo parecia bem presente, principalmente vindo da pia externa. Estava completamente entupida de panos velhos. Depois da área, encontramos o que parecia ser um galpão, mas tinha um teto muito baixo para ser de alguma metalúrgica ou oficina. Na lateral, já na ponta do terreno, um grande portão, junto com a carroça velha caindo aos pedaços. Meu primo, intrigado, foi até a larga porta do galpão e me disse que estava com uma corrente grossa e enferrujada, mas dava para ver um pouco da parte de dentro. Eu cheguei para tentar olhar pelas grades e foi aí que a porta se abriu. Ela não estava trancada. O cadeado estava aberto. Talvez eu não fosse a única pessoa com medo ali. Eles chegam nesse lugar e logo de cara é bem tenebroso. O lugar até fede. Acho que qualquer pessoa em sã consciência não entraria e não continuaria andando. O lugar tá fedendo, você logo se afasta. Principalmente se está abandonado, porque deve estar alguma carniça, alguma coisa lá pra estar fedendo. Não é natural o local feder, pelo menos até onde eu sei, não, né? Mas não podem se esquecer, né? Não estamos lidando com pessoas conscientes, estamos lidando com 3 moleques atentados que têm muita vontade de fazer merda. Ao entrar, estava bem escuro, mas não demorou muito para que a minha visão fosse se adaptando. E junto a isso, o primeiro sinal que as coisas não estavam certas. Um cheiro insalubre tomava todo aquele lugar. Lembra inclusive carne congelada há bastante tempo. Nada insuportável, mas definitivamente não era nem um pouco agradável. Logo de cara, algo me chamava a atenção. Era o chão coberto de azulejo, que inclusive subia até mais ou menos metade da parede. Mais à frente, o segundo ponto intrigante. Tinha alguns balcões extremamente largos, que inclusive estavam bem úmidos, o que também explicava a quantidade de moscas. Eu já estava começando a juntar alguns pontos. Não quis me aproximar muito dessas coisas, principalmente pelo cheiro, que ficava mais forte nesses pontos do galpão. Além dessa grande área, o corredor largo parecia dar em outro ambiente. De longe dava para ver que ele era bem mais iluminado. Vocês vão até o final? Perguntei para meus amigos, que não estavam com a melhor cara. Meu primo inclusive estava usando a blusa para abafar o cheiro, mas ainda assim, eles disseram que já estavam aqui, então iriam continuar. É o clássico, né? Tá no inferno, senta logo no colo do capeta. Esse lugar, a cada passo que eles dão, fica cada vez mais bizarro. É uma coisa que tá presente em toda a história. Eu acho que o principal fator é esse suposto cheiro que tá associado à carne. Provavelmente algum cheiro de carniça. Algum bicho pode ter morrido lá, ou então algum outro bicho trouxe o alimento pra dentro e deixou lá pra apodrecer. Acontece bastante em locais abandonados, se é que tá abandonado, né? Mas às vezes um pássaro entra e não consegue sair. Tem muitas variáveis. Claro, isso pensando numa boa situação, que não é o que aparenta. Sinceramente, o que tiver de mais nojento e desgraçado que possa aparecer nesse galpão, vai aparecer. Mas antes de continuar essa história, eu tenho que avisar vocês que a partir daqui toquem alguns assuntos um pouco pesados. Então, se você é sensível a cenas descritivas gráficas, eu vou estar deixando algum card aqui passando para você assistir outro vídeo mais tranquilo, outra história bem mais de boa, que com certeza você vai gostar. É isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e bora continuar, porque ficou. No corredor dava para sentir uma ventania vindo da próxima área. Mesmo com medo, eu tomo a frente. Acho que a curiosidade me empurrava. Essa nova parte era bem mais espaçosa. Em compensação, o chão estava ainda mais imundo, mais molhado. Eu tomava o cuidado para não escorregar. A iluminação vinha de venezianas bem altas. E o principal, o que realmente chamou a atenção, algumas faixas amarelas e pretas, com o nome interditado. Tinham várias, todas rasgadas. Esse lugar, inclusive, em comparação com o resto, mesmo sendo imundo, não tinha muitas teias de aranha, nem sinais de poeira. Era como se ainda estivesse sendo usado. Falei pro meu primo que achava que tinha alguém naquele lugar. Ele discordou completamente, mas estava bem receoso. Andando mais devagar, eu comecei a escutar uma respiração. Logo me assustei. Tava com medo de ter alguém lá, mas ao olhar entre o pequeno batente, me deparei com algo que eu não imaginava. Uma vaca. Parecia um pouco mais nova. Ela estava amarrada com a corda, claramente estressada. Eu nem me atrevi a encostar nela. Comecei a me apressar por algum motivo. Tentei desamarrar um animal, pedi ajuda pro meu primo e em pouco tempo ele estava desatado. Não sei o que tinha passado na minha cabeça. Acho que eu tava com o intuito de soltar ele no meio da rua, sei lá. Se bem que não seria tão ruim. Logo depois disso, fui chamar meu amigo.
Ele estava um pouco à frente depois da parede. A gente não conseguia ver o que tinha atrás, mas ele claramente tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi ele daquele jeito, em silêncio completo, apático. Corri até ele, tentei dar um leve empurrão, mas ele segurou meu braço primeiro. Eu reclamei porque ele estava apertando muito forte, mas foi aí que eu entendi. Tinha uma espécie de rampa de concreto. Ela escorria, um líquido vermelho vibrante, vindo de uma viga de ferro com a corda bem grossa amarrada no corpo de outra vaca. Ela, no caso, já sem vida. Aquela imagem do animal com a cabeça fraturada, o cheiro é inesquecível. Do lado da rampa tinha um balde cheio d'água. Dentro tinha uma marreta. Era uma das poucas coisas que eu me lembro daquela hora. O bicho ainda olhava para mim. O olhar vazio, triste. Eu fazia força para não vomitar. E eu iria ter que segurar, porque o pior estava por vir. Não deu tempo nem de esboçar qualquer reação. O corpo do animal estava fresco. Ainda dava para notar certos espasmos. Ou seja lá quem ia ter matado ele, estava muito perto. Os meninos olham para partes próximas à rampa, e assim, para ajudar mais no trauma que eles já tinham, pendurado em ganchos de açougue, alguns animais ainda com pele. Aparentemente esse lugar estava sendo utilizado para abater esses bichos. Aquilo era completamente sádico, principalmente pelo método que estava sendo utilizado. Era brutal, mas tudo que tá ruim pode piorar. Porque essas crianças começaram a escutar um barulho do lado deles. Pela cena aterrorizante, eles nem perceberam, mas ao olhar para sua esquerda, tinha uma porta para um quarto. E dentro dele, um homem com um machado batia incessantemente no que parecia ser o corpo de outro animal. Ele estava cortando da bancada, e de pouco em pouco, ele vai se virando para frente deles. A porta do nosso lado estava aberta, e dentro dela eu vi a silhueta. Não deu para enxergar muito bem, mas com certeza era um homem. Gordo. Devia ter pelo menos seus 40 anos. Ele sabia da gente. Claramente sabia. Ele observava de canto de olho, igual um predador vigiando sua presa. Ele estava esperando a gente notar ele. Cada batida na carne parecia descer contra a minha cabeça. Quando eu vi, eu me desesperei. Puxei meu amigo com toda a força. Ele logo entendeu o motivo. Porque o homem estava bem na porta. Ele não falava nada, apenas caminhava em minha direção. Era bizarro. Ele não parecia ter raiva. Era como se quisesse que nós entrássemos lá. Ele levantava seu facão. Dava para ver escorrendo os restos da sua última vítima. A vaca que foi desamarrada correu junto com a gente. Tinha se assustado com toda a gritaria. Eu escorregava naquele chão sujo, mas por sorte conseguimos entrar no mato. Mas um homem ainda estava atrás da gente. Ele sai pela porta e tivemos muita sorte de ir na frente. Mas o animal não teve a mesma sorte. Se eles não tinham se traumatizado bastante até agora, essa cena vai ser bastante complicada. Quando o garoto se vira para trás, aquele homem sai pela porta dos fundos, agarra um animal que tenta com toda a força se soltar e desce o machado contra a cabeça dele, na frente do nosso protagonista. Eu vi aquela cena em câmera lenta. O barulho do animal ainda ecoava. Meu primo conseguiu me puxar, eu fiquei paralisado. Fui o único que viu com clareza toda aquela cena. Foi um momento que me persegue até hoje. Não sei nem como pulamos o muro de volta, mas conseguimos. Sinceramente, eu me sentia anestesiado. Se não ficou claro ainda, aquilo se tratava de um matadouro clandestino. Ele estava interditado pela vigilância sanitária há muito tempo. Meu tio me explicou depois de brigar com a gente. Meu tio ainda foi na porta do galpão tentar falar com aquele homem, mas disse que estava tudo trancado. Talvez aquele monstro já teria ido embora. Fiquei um bom tempo apático,
depois de tudo aquilo. Mas no fim, essa crueldade sempre existiu. Então, meio que não fazia diferença. Ou pelo menos me fizeram pensar isso.